sou Sandra Mara Costa, aluna concluinte do curso de Engenharia da Computação da Univesp. E eu me chamo Reinaldo Costa, aluno concluinte do curso de Engenharia da Computação da Univesp, e vamos apresentar agora o trabalho de conclusão de curso com o tema Análise Societária através do Software. A complexidade das relações empresariais, aliada ao aumento do volume de processos em geral, em especial os trabalhistas e processos de cobrança, coloca os advogados diante de grandes desafios na identificação de grupos econômicos e na busca por informações que possam revelar vínculos entre empresas e seus sócios. Essa tarefa crucial para o sucesso de muitos processos judiciais, especialmente no caso do devedor contumaz, aquele que realmente não quer pagar, tem hábito de ter dívidas e busca formas de burlar o sistema para deixar de pagar. Envolve análise de grandes volumes de dados provenientes das juntas comerciais, Receita Federal e outros órgãos. O processo de consulta manual, ainda que simplificado pela revolução digital, continua sendo lento e propenso a falhas, comprometendo a eficiência no levantamento das informações. O conceito de grupo econômico, escrito no artigo 2º da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, permite que várias empresas, ainda que com personalidades jurídicas distintas, sejam responsabilizadas solidária ou subsidiariamente pelos débitos uma das outras, especialmente nos processos trabalhistas, permitindo que o trabalhador possa receber os valores que tenha direito. No entanto, a descoberta desses vínculos exige ferramentas ágeis e robustas para cruzar informações de diferentes fontes e tornar esse processo eficiente. O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web voltada para a consulta automatizada de dados sobre a participação societária de indivíduos em diferentes empresas. A ferramenta permitirá que advogados e outros profissionais do meio jurídico acessem de maneira rápida e centralizada informações que revelam possíveis conexões entre sócios e empresas, otimizando o tempo de pesquisa e melhorando a acurácia das investigações. Ao otimizar o processo de cruzamento de dados entre CNPJ, CPF e outras informações públicas, a aplicação se apresenta como uma solução inovadora para lidar com o crescente volume de dados que os advogados precisam analisar em curto prazo. Assim, o Jussara tem por finalidade centralizar informações em um único local para facilitar a busca, identificar grupos econômicos de empresas ou indivíduos com uma única busca, agilizar o acesso à informação sobre conexões entre sócios e empresas, otimizar o tempo de pesquisa e melhorar a precisão das investigações, potencializar ações de cobrança, execuções e processos trabalhistas e, por final, contribuir para a evolução digital do setor jurídico. Eu sou a Flávia Tavares e o que eu vou conversar com vocês hoje é sobre os objetivos do nosso projeto, do nosso trabalho. E o que a gente pode falar sobre os objetivos, né? O principal objetivo de desenvolver uma aplicação web para consultas automatizadas de dados sobre participação societária de indivíduos em diferentes empresas é facilitar o acesso e análise dessas informações. E aqui nós listamos abaixo os principais tópicos, né? O primeiro é a transparência e conformidade, pois ajuda a garantir que as informações sobre a participação societária sejam transparentes e estejam em conformidade com as regulamentações legais. Eficiência. Automatiza a coleta e a análise de dados, economizando tempo e recursos que sejam gastos em processos manuais. Tomada de decisão. Fornece dados precisos e atualizados que podem ser usados para a tomada de decisões informadas em negócios, investimentos e auditorias. Sobre segurança, pois reduz o risco de erros humanos e aumenta a segurança dos dados ao utilizar sistemas automatizados. E, finalizando por último, a acessibilidade. Permite que usuários autorizados acessem informações de qualquer lugar e a qualquer momento, desde que tenham uma conexão com a internet. Meu nome é Rosinei, aluno do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Eu vou apresentar nesse trabalho a fundamentação teórica que nós utilizamos na construção da ferramenta Jussara. A ferramenta proposta nesse trabalho baseia-se na integração de diversas tecnologias voltadas para o ramo da automação e análise de dados. Nós escolhemos a linguagem Python como principal linguagem de programação, devido à sua simplicidade e versatilidade, e também devido à ampla gama de bibliotecas que ela possui. E nas palavras de Pereira, Python é amplamente utilizado em projetos que envolvem manipulação de grandes volumes de dados, devido à sua sintaxe clara, e a extensa comunidade de desenvolvedores que contribuem com bibliotecas especializadas.
Um dos principais desafios na área societária que nós enfrentamos foi lidar com o grande volume de informações que vinham de diferentes fontes públicas, como a Receita Federal e juntas comerciais. Diante dessa dificuldade, nós usamos como ferramentas as bibliotecas Pandas e Desk, que permitem o processamento eficiente de grandes volumes de dados. E como afirma McKinney, a ferramenta Pandas proporciona um meio eficiente para manipular grandes volumes de dados de maneira tabular, facilitando a filtragem e agrupamento de informações. E para que pudéssemos visualizar as redes societárias e fazer a identificação de vínculos entre empresas e sócios, nós fizemos através da biblioteca NetworkX, que, como afirma Haber e outros, essa ferramenta oferece uma estrutura poderosa para a criação, manipulação e estudo da estrutura e dinâmica de redes complexas. Também na construção do front-end, nós procuramos criar uma interface que fosse amigável, responsiva e de fácil uso. Então foi utilizar o HTML5, o CSS3 no estilo da página, o JavaScript nos efeitos e na interação com o usuário, com o objetivo de criar uma aplicação que permitisse uma experiência acessível. E como define Craig Nielsen, uma interface gráfica voltada para o usuário bem projetada é imprescindível para garantir eficiência e eficácia durante o uso de uma aplicação, uma vez que a usabilidade impacta diretamente na satisfação do usuário e no sucesso da ferramenta. Para se somar essas tecnologias com o banco de dados, nós usamos o SQLite. Pensamos nessa ferramenta estrategicamente devido à sua sutileza e facilidade de integração. E como afirma Karen, o SQLite é ideal para aplicações que não exigem um servidor robusto, mas que ainda assim precisam de um banco de dados rápido e eficiente para operações de leitura. Finalizando, segundo Brown e Dweck, a tecnologia não só muda os processos, mas também muda a maneira como as pessoas pensam e agem dentro de um sistema, ampliando suas capacidades e reformulando as práticas institucionais. Estou fazendo um vídeo como parte do TCC, falando do projeto Jussara, do nosso aplicativo. Vou falar sobre a parte do front-end. O nosso projeto ele foi desenvolvido com a linguagem de programação Python. Nós temos essa estrutura onde nós temos os controls, são os controladores, somente 2 controladores, porque eu só fiz a parte do front. Então, o main controller, que é onde nós temos os nossos endpoints e as funções que é executadas para cada um deles. Parte do user, que é a validação do usuário. Nós temos as classes dos bancos de dados para poder montar o banco de dados. As pages e os arquivos estáticos da nossa aplicação. Tá? Então vamos para a parte demonstração prática. O nosso projeto ele foi pensado em fazer em container para que ele fique de uma maneira prática e fácil de ser colocado em todos os lugares, os provedores hoje em dia, tá? Então, a hora que eu uso o comando Docker Compose, ele gera o container, vai criar todo o código, o container e vai subir ele para a minha apresentação. O código já está em pé, já está atendendo nessa pasta, nesse endereço IP. Então, nós vamos para cá e vamos abrir o nosso aplicativo. Então, o Jussara ele é composto dessa página inicial, onde tem aqui um pouco da Univesp e um pouco sobre o nosso sistema. O botão acessar pode ser por aqui ou por cima. Nós só vamos conseguir fazer a pesquisa a partir do momento que nós acessarmos, tá? Sobre nós, então aqui fala sobre o nosso grupo e os integrantes do grupo. Cada um deve ter falado um pouco do nosso trabalho. E a parte de ajuda, que é como o sistema ele funciona, tá? Então tem uma explicaçãozinha daqui sobre o sistema. Então vamos acessar o nosso sistema e vamos colocar, você pode ser por e-mail ou por um usuário. No caso eu já deixei o usuário cadastrado, Evandro, mas pode ser por e-mail. Ao entrar na página de busca, nós temos essa página
onde aqui vai ter um grafo societário. Aqui vai ser a tabela dos dados que ele é trazido da Receita Federal e o campo de pesquisa. Nós pesquisamos por nome, tá? Então, para essa demonstração, nós fizemos três testes, tá? Eu vou começar com uma pessoa conhecida, o Domini, que é um ganhador do Big Brother Brasil, terceira edição, o André Augusto Ferreira Fontes. A hora que eu mando o nome, envio, ele já vai me trazer todo o quadro societário. Então ele está aqui, ele tem ligação com essas 5 pessoas, 4 pessoas físicas, que são pessoas, e todas essas empresas estão ligadas a ele. E aqui nós temos a nossa tabela com os dados de cada empresa, quem que é a pessoa, qual que é o sócio. Nós não temos como fazer pesquisa pelo CPF, porque CPF é um dado sensível, né? E pela Lei de Proteção de Dados, ele é protegido. Então, ele só tem os 6 dígitos do meio, sendo os 3 primeiros e os 2 últimos protegidos, mas todo o restante já tem todos os dados aqui, então ele traz o dado. Okay? O outro teste que nós vamos fazer é com o fundador da empresa Cacau Show, o Alexandre Tadeu Costa. Ele é o dono da empresa Cacau Show. A hora que você envia, ele já me traz todos esses dados. Então, ele está aqui, tem 4 pessoas, pessoas físicas ligadas a ele. Todas essas empresas estão coligadas, tá? Então, ó, tem a IBAC, a Cacau Par, a All Show, que é uma empresa de como é que fala? De hold, né? Que ela tem várias outras empresas, ele é o sócio administrador, ó. CCS, então todas essas empresas aqui, ele tem ligação, ou essas pessoas têm uma ligação com ele. Então é assim que é formado isso daí. Provavelmente o Jurandir vai dar uma explicação melhor na parte do back-end. E por último, nosso último teste foi com o Arthur Aguiar, que ele é um cantor, é um ex-atleta brasileiro, conhecido, famoso. Então, o Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar. A hora que você envia, ele vai me trazer todos os dados. É a mesma coisa, são os que são verdinho. São pessoas físicas ligadas a ele, e tudo que é azul é empresas jurídicas, tá? E aqui toda a tabela de todo o dado. Uma curiosidade, se eu for pesquisar novamente a mesma pessoa, o Arthur, você pode ver que esse gráfico, o dado aqui não vai mudar, mas o gráfico ele vai mudar a forma de como apresenta. Por quê? Porque esse gráfico ele é montado em real time. Então, toda vez que é feito a consulta, ele vai lá, pega esses dados, ele me traz esses dados do back-end para o front-end, e no front-end com o Python que eu gero esse gráfico aqui para demonstrar. Sou o Jurandir. Eu estou aqui para explicar o back-end do nosso projeto, como que foram feitas as construções das bases e como que geramos a API para consulta que foi usada no front-end para gerar o relatório final com as devidas consultas a respeito dos sócios. Originalmente, os dados que utilizamos são disponibilizados no portal da transparência ou direto no portal Dados Abertos da Receita Federal. Lá os arquivos estão disponibilizados em modo zip, dentro deles estão em CSV. Por serem dados enormes, é muito difícil carregá-los todos para a memória. Então a forma de tratar com eles que encontramos foi construir uma base de dados no formato SQLite de uso local, que possibilitasse economizar memória e fazer consultas mais rápidas. Então baixamos todos os dados, descompactamos e utilizamos uma ferramenta para a construção da base. A ferramenta utilizada para construir a base foi o TheBeaver Community. A partir deles nós importamos os arquivos CSV, criamos as conexões entre as bases e criamos índices para acelerar o processo. Uma vez que a base de dados é construída, ela fica disponível para ser acessada através de consultas SQL dentro do próprio TheBeaver, ou podemos conectar a elas através de
bibliotecas em linguagem de programação. No caso, utilizamos o Python. E usamos o Python para criar uma API que pudesse ser acessada via requests do próprio HTTP. Uma vez que a base de dados estava completamente montada, criamos o código que inicia o nosso servidor. A partir da biblioteca Dataset, ela é um framework que agiliza essa construção da API. A gente inicia o servidor, indica qual é o arquivo, configura a porta, limite de conexão e limite de tempo, inicia o servidor. Uma vez com o servidor iniciado, a gente fez a conexão nele através do Python. Usamos a biblioteca do Pandas para ler as tabelas e usamos a biblioteca NetworkX para a construção do nosso grafo que cria as relações entre os sócios. Criamos algumas funções para agilizar o processo, mas pode perceber que as funções elas basicamente executam queries de SQL na nossa API. Uma vez que a nossa query retorna a consulta feita com os sócios, as empresas desse sócio e os sócios dessas empresas, nós passamos esse dado para a biblioteca NetworkX para criar as relações e poder criar um grafo que exiba as conexões entre eles. E com o auxílio da biblioteca Matplotlib, a gente consegue criar um grafo, destacando em vermelho quem foi o sócio que nós pesquisamos, em azul as empresas dele, e em verde quais são os sócios correlacionados com ele. Dessa forma, no front-end, a pesquisa apenas se direciona a um sócio e o nosso código retorna toda a teia de relações entre eles. Me chamo Lin, sou aluno da Engenharia de Computação. Para concluirmos, ao longo do desenvolvimento do nosso TCC, buscamos criar uma ferramenta que simplificasse a análise societária para a comunidade jurídica. Nossa aplicação automatiza a consulta de dados sobre o envolvimento empresarial de indivíduos, permitindo identificar rapidamente se um nome está associado a uma ou mais empresas. Esse recurso promove uma economia de tempo e de recursos financeiros para os profissionais da área. A nossa aplicação organiza e concentra essas informações em um único ambiente de busca, o que facilita o trabalho dos advogados ao identificar o grupo econômico ao qual uma empresa ou indivíduo pertence. Isso melhora significativamente o processo de investigação jurídica, fornecendo dados precisos sobre conexões entre sócios e empresas, além de apoiar ações estratégicas como cobrança, fiscalização e processos trabalhistas. O desenvolvimento da aplicação seguiu uma abordagem estruturada, com base em princípios de engenharia de software e ciência de dados. Durante esse processo, realizamos testes com diferentes volumes de dados, garantindo que o sistema fosse capaz de lidar com uma grande quantidade de informações sem comprometer seu desempenho e precisão. Além disso, criamos uma aplicação flexível e escalável, que pode evoluir conforme as necessidades dos usuários e as atualizações da legislação. Isso assegura que o sistema permaneça relevante e útil para a comunidade jurídica. Em resumo, acreditamos que esta aplicação web cumpre com as expectativas iniciais e se mostra uma ferramenta viável e promissora para advogados e outros profissionais do setor. Esperamos que ele contribua para o desenvolvimento digital do setor jurídico e ofereça uma nova forma de otimizar o trabalho de análise societária. Assim, concluímos a apresentação do nosso TCC. Agradecemos a todos pela atenção.